um servo, Senhor, a cada dia mais, Senhor, ousado, Pai, ousado na Tua palavra, Senhor, ousado na atitude, Pai, que ele venha, Senhor, a cada dia, Pai, ganhar mais pessoas, mais alma para o Teu reino, Senhor. Nesta manhã nós te agradecemos, Pai, seja a Tua presença neste culto, em toda hora, Deus, eu te peço e te agradeço nesta manhã. Aleluia, glória a Deus por estarmos aqui nesta manhã. Agradeço ao Senhor, queridos, por estar aqui com vocês, agradeço pela vida de vocês, agradeço pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo ao vivo, pelo YouTube também. Eu quero expressar aqui meu agradecimento aos amados que nos assistem pelo culto ao vivo, e agradecer também a vida do meu professor, né, que está, com certeza está assistindo o culto, professor Danilo Moraes, e que tem também acrescentado sobre a minha vida conforme o que eu estou fazendo. Novamente estou fazendo um curso de teologia, bacharel em teologia, e estou fazendo no instituto o qual ele tem, que é o Instituto de Educação Teológica Bereana, né? Estou fazendo aqui uma propaganda e um abraço para o meu amado professor e para os alunos que estiverem assistindo também, né? Eu glorifico a Deus pela vida deles, inclusive o material que eu tenho, né, que nós estamos aqui falando sobre uma série de pregações de escatologia, ele tem me fornecido esse material, né? E eu glorifico a Deus por isso, porque nós temos o entendimento, Deus tem nos dado o entendimento aqui durante os domingos, né, sobre o que nós estamos falando, sobre escatologia. Antes de começarmos o estudo, eu gostaria de pedir a você que abrisse comigo em Salmo 122. É importante esse salmo, e eu quero ressaltar aqui que você deve estar orando, intercedendo por Israel, né? Porque é algo bíblico e é importante, né? Também nós estamos atentos, né, sobre o que tem acontecido. Como estamos falando de escatologia, então nós queremos aqui fazer menção acerca de Israel, e hoje nós vamos estar falando sobre o julgamento das nações, ok? Salmo 122 diz assim: Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está construída como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha que interessante, buscarei o teu bem. Nós temos que todo dia amar. É claro que nós conhecemos a história do povo de Israel, sabemos que é um povo abençoado, um povo escolhido, mas o salmista nos faz aqui entender que é necessário que nós venhamos amar, que nós venhamos querer o bem, né, de Israel. Nós vamos entrar sobre o julgamento das nações, mas antes eu quero lembrar os irmãos que no domingo passado, inclusive aqueles que estiveram assistindo ao vivo o culto, teve um corte na transmissão, porque ainda nós estamos adaptando aqui, mas nós falamos aqui, queridos, sobre coisas interessantes, como, por exemplo, falamos da vinda de Jesus, da manifestação de Cristo em poder e grande glória. E também falamos sobre o Armagedon. O Armagedon, falamos sobre a vinda de Jesus, que será vista por todos, né? Falamos sobre a forma com que ele virá, que está descrito em Apocalipse 19, verso 11 ao 16, dando essa descrição desta manifestação como algo tremendo, algo poderoso, né?
Jesus virá com os seus santos, com a igreja, para estar aqui reinando durante esse período, mas nós falamos sobre a batalha do Armagedon, né? E a prisão de Satanás. A prisão de Satanás. E hoje nós vamos estar falando, queridos, sobre o julgamento das nações, ok? Vamos lá. As nações que sobreviveram ao Armagedon serão julgadas imediatamente por Jesus Cristo. E esse julgamento não deve ser confundido com o juízo final, que é o trono branco, ok? Não deve ser confundido, que se dará somente após o milênio. O tribunal, o juízo final, o trono branco, se dará depois do milênio. Nós não podemos confundir. Vamos lá. A descrição em Joel, ao qual nós lemos aqui, acerca de Israel, que nós devemos buscar amar a Israel, a Jerusalém, orar por Israel. Agora nós vemos uma outra descrição acerca de Joel, que faz menção sobre o julgamento das nações. Olha o que diz lá em Joel: congregarei todas as nações e farei descer no vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Essa passagem bíblica, muitos pregadores pregam acerca dessa passagem bíblica. Alguns deles fazem menção para os tempos de hoje, mas esta passagem bíblica, nós temos essa descrição dessa passagem bíblica para mencionar acerca do julgamento das nações. Quando acontecerá esse julgamento? Olha só, o texto que lemos responde a esta e as outras perguntas que nós vamos apresentar dentro do resumo que nós vamos fazer agora do julgamento das nações, ok? Primeiro, o juiz será quem? O Senhor. É Ele quem diz: congregarei todas as nações. É o Senhor que é o juiz. Número 2, os participantes serão os representantes de todas as nações vivas, é claro. Isto é, os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, como está descrito em Zacarias 14, verso 16. Algumas pessoas pensam assim: não, você tem visto muita perseguição contra Israel hoje, né? A gente sabe disso, uma perseguição política. Existe um grupo de pessoas que elas têm um determinado poder aqui na terra, que elas propagam reuniões contra Israel. A gente sabe muito bem disso. Para quem está ligado com as notícias, sabe que Israel está sendo alvo de muitas nações, por que não dizer a maioria das nações estão indo contra Israel. Em toda a história nós vemos isso, em toda a história. Nós vemos massacres contra os judeus, nós vemos que chegou um período na história, quando nós lemos, em que o povo de Israel se espalhou, e também em todos os lugares aonde eles iam, eles eram assim, de forma preconceituosa, tratados, porque todo tipo de enfermidade que tinha, se tivesse algum judeu ali, eles consideravam que aquele judeu tinha trazido aquela enfermidade. Então, o povo de Israel sempre foi perseguido. Sempre foi perseguido. E aqui, o que nós estamos vendo são nações de que restaram, governantes que restaram do que aconteceu durante
todo esse período de 7 anos e grande tribulação, onde houve o derramar da ira de Deus, que falamos sobre os selos, falamos sobre as trombetas, falamos sobre as taças que foram derramadas, e agora este povo que restou, como está descrito em Zacarias 14, verso 16. O local, número 3, o local será o Vale de Josafá. Número 4, nós estamos vendo um resumo aqui. O motivo do julgamento, qual é o motivo do julgamento? O tratamento dado pelas nações a Israel. Por causa do meu povo e da minha herança Israel. Esse julgamento será por conta do tratamento que está sendo dado a Israel, queridos. Ok? Então tudo é pesado numa balança. Todas as coisas são pesadas aqui numa balança, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, eu não gosto dessa nação, é que é isso, que é aquilo, eu não oro. Querido, procure orar por Israel, procure orar por Jerusalém, querido, porque quando nós olhamos para ela, nós vemos manifestações, nós vemos indicadores de arrebatamento, nós vemos tempos sendo mudados lá, inclusive está surgindo muitas profecias de rabinos, de judeus que estão ali esperando, ainda seja ortodoxo, seja messiânico, mas eles estão ali ligados no que está acontecendo, estão vendo as profecias se cumprindo. Então nós temos que estar atento a este povo. Amém, queridos? Número 5, o momento. Durante a manifestação do Senhor, logo após o Armagedon, pois as nações ainda estarão reunidas no vale da decisão. E aonde fica esse vale? Onde fica o vale de Josafá? O vale de Josafá, que em hebraico significa onde o Senhor julga, é também chamado do vale da decisão no verso 14. É muito provável que esse mesmo vale seja o vale do Megido, ou Meguido, que fica na região central da Palestina. Mais importante que a sua localização é a mensagem de que nele Deus há de destruir um dia todo o mal e vindicar e resgatar o seu povo fiel. Então, mais do que nós procuramos entender, porque agora o vale de Josafá, ok, esse vale vai ser um vale usado, queridos, e vai ser algo importante. A localização aqui não é tão importante mais, porque assim a gente sabe que existem alguns lugares que mudam por causa do nome, devido ao tempo, né? Mas o que nós temos que entender é o que acontecerá neste vale, né? Que vai haver esse julgamento. Comparando as opiniões acima com o que está escrito em Joel capítulo 3, chegamos a uma conclusão de que o Armagedon, o Megido e Josafá aludem à mesma região onde se dará 2 acontecimentos. Quais são? Quem serão os participantes do julgamento? Em Mateus 25, no verso 31 ao 46, ele menciona sobre o juízo das nações. Nos versículos 32 e 33, Jesus, olha só, afirmou: e todas as nações serão reunidas diante dele. De quem? Do Filho do Homem. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Aí você fica pensando, será que hoje temos bodes dentro da igreja? Será que temos ovelha? Algumas pessoas, nós podemos denominar isso em questão de que, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, né? Como é que será? Porque assim, o conselho dentro dessa parábola é que no final de tudo, na colheita é que vai ser diferente, vai haver a separação ali. Porque agora não dá para mexer, porque senão se mexer no trigo, pode até dar um problema, ou mexer no joio, agora pode dar um problema, entendeu? Algumas pessoas ficam falando assim, pastor, eu não sei por que, e julgam, dizendo assim, por que fulano de tal está dentro da igreja?
porque dá mau testemunho. Amados, não cabe a nós julgar as pessoas. O que nós temos que fazer, queridos, é ajudá-las a permanecer em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que à medida com que eu julgar, eu também serei julgado. Então nós devemos entender, por isso que existe muito confronto dentro da igreja. As pessoas não entendem isso. Nós não podemos ter esses confrontos. Nós não podemos ser um povo dividido, desunido. E hoje nós vemos isso. Hoje nós vemos, eu sou da placa tal, de igreja tal, né? Eu não faço parte, eu não vou em outras igrejas. Amados, isso acontece. Existem pessoas, muitas vezes, que não entendem. É claro que nós temos aqui os membros da igreja e tudo, né? Mas nós não podemos estar desunido com outras pessoas, porque nós temos um corpo só, nós somos uma igreja só. Jesus não vai vir arrebatar, por exemplo, uma só igreja, não, a Assembleia de Deus, não, a metodista, a presbiteriana, só ela vai ser arrebatada. Isso não pode existir entre nós, não pode haver desunião entre nós. Naquele grande dia vai ser separado, o Senhor que vai separar. Não somos nós que vamos julgar, não somos nós que vamos fazer alguma coisa. Vai ser dividido o bode das ovelhas. É o que faz descrição aqui. Considerando o que diz a profecia de Joel citada acima, os bodes representam as nações inimigas de Israel, e as ovelhas, as que lhe dispensaram um bom tratamento, como nós lemos em Salmo 22, verso 6, que diz: orai pela paz de Jerusalém. Não perseguir. Eu estou trazendo fazendo uma conjectura aqui para os tempos de hoje também, acerca dessa palavra. Não perseguir. O que deve ser feito é orar pela paz de Jerusalém. Orar, porque o Senhor, Ele sempre fala, querido, na sua palavra, Ele usa os seus servos para dizer isso, que nós devemos interceder pelas nações. Por isso que nós na intercessão estamos orando pelas nações, para que se convertam, para que, queridos, eles enxerguem que Cristo é o Senhor, o Salvador, e é necessário entender isso. Nós estamos vivendo dentro de um tempo que há uma dificuldade, uma batalha. As pessoas estão preocupadas consigo mesmo e deixam de lado de orar, de ajudar as pessoas, de interceder pelas nações. São poucos os intercessores. São poucos aqueles que querem estar dobrando o seu joelho e orando por nações, orando por vidas. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não vou pegar prova com a mão. Não, não é prova com a mão. Orar por fulano de tal não é prova. Nós intercedemos pelas pessoas, é fazer aquilo que o próprio Deus nos ensinou, o próprio Jesus nos ensinou. É o que a palavra nos diz, que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos interceder pelas nações, pelos governantes desta terra. É importante orar, queridos. É importante interceder. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com outras coisas. Estamos preocupados com o que vamos receber. Estou abrindo o leque aqui. Estamos preocupados com a nossa própria vida, seja financeira. Está de bom tamanho, pastor, eu orar para eu ganhar um carro, uma casa. Mas, queridos, intercessão, interceda pelos outros. Ore pela salvação da sua casa. Ore por Israel. Ore por vidas, queridos, que estão necessitadas. É importante isso. Nós temos que orar. Nós temos que interceder. É o conselho do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, dizendo assim: orai sempre, orar sem cessar, intercedendo. O interessante é que o apóstolo Paulo também sempre, quando ele inicia uma dessas cartas, ele diz assim: eu dou graças a Deus pela vida de vocês, eu estou intercedendo por vocês, eu desejo estar com vocês. É união, é comunhão. É orar. Enquanto é tempo, nós estamos falando de coisas futuras, mas ainda temos a oportunidade de mudar essa história. Nós temos a oportunidade de mudar essa situação. De mudar.
Qual é o motivo dessa série de pregações de escatologia? Não é somente para ter o conhecimento do que vai acontecer, mas nós temos a consciência de como nós devemos agir hoje. Para que nós não venhamos a passar por essa luta, por essa grande tribulação. Ou se porventura acontecer isso, nós venhamos a estar preparados. Preparados. E quando eu falo de preparo, queridos, muitas vezes nós temos que examinar a nossa vida e ver, Senhor, nós estamos fazendo menção de escatologia aqui, e eu já falei sobre isso. Quando será aquele grande dia em que o Senhor vai arrebatar a igreja? Aqueles que ficarem vão sofrer grandemente, sofrimento, querido, que será? Vai padecer. A salvação, como vai ser naquele tempo, vai ser por amor à palavra. Vão se lembrar dos cultos, vão se lembrar que todo culto, o pastor fazia menção da escola bíblica, dizia, olha, às 9h30 tem escola bíblica. Aí algumas pessoas vão pensar assim, não, mas eu não pude. Claro, o conhecimento, querido, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta do conhecimento. Nós temos que buscar isso, queridos. Nós temos que nos aplicar a nossa vida com Deus, ter uma responsabilidade, ter um compromisso. Na sexta-feira, querido, eu falei algo interessante. Na sexta-feira eu falei sobre posicionamento, que a posição é importante, mas poucos crentes se posicionam. Alguns crentes, eles querem a bênção, eles querem ser abençoados, mas não querem o compromisso com Cristo. Querem a bênção, mas não querem um abençoador. Querem a bênção, mas não querem o compromisso com Cristo. Por isso, enquanto há tempo, nós temos a oportunidade para não passar por esse período em que aqueles que ficarão sofrerão. Devemos estar atentos, queridos. Naquele dia vai haver uma separação entre os bodes das ovelhas. Os pertencentes às nações identificadas como ovelhas são chamados pelo Senhor Jesus de justos por duas vezes em Mateus 25, verso 37 e 46. São chamados de justos. Mas e os bodes? Quanto aos bodes, além deste, nenhum outro adjetivo lhe é atribuído. Mas, ao estabelecer uma divisão entre ovelhas e bodes, o Senhor Jesus ainda de que maneira implícita, mas faz alusão ao histórico contraste entre os justos e os ímpios. Entre os que servem a Deus e os que não servem. Hoje está misturado, sabia disso? Hoje nós vemos simpatizantes, vemos pessoas que elas dizem que são cristãos, mas não vivem como cristãos. Elas não vivem. Elas querem um evangelho, querido, de facilidade. Elas querem simplesmente algo que possa continuar com a sua vida antiga. Viver uma vida velha. Viver uma vida, querido, aonde, querido, ela pode continuar cometendo o pecado. Pode continuar errando, sem compromisso. Infelizmente, existem muitas igrejas que elas não pregam a verdade. Infelizmente, existem igrejas que elas não falam sobre isso. Porque se pregassem a respeito disso, porque se falassem sobre isso, as igrejas estariam vazias. Hoje nós temos visto uma pregação que mexe com a parte emocional, com a motivação, mas não leva o cristão ao crescimento espiritual. Não leva o cristão a Cristo, mas leva o cristão ao quê?
a ter uma vida motivada, a ter uma vida boa. Porque o evangelho é renúncia. O evangelho é sofrimento. Por favor, se puderem falar com a pessoa, não atrapalhar, por favor, queridos. Vai haver essa separação. Vai haver, querido, e nós não podemos ficar omissos a isso. Mas nós temos que pregar a verdade, nós temos que falar. Há uma diferença. Eu não vim aqui nesta manhã para passar a mão na cabeça das pessoas. Eu vim aqui para alertar, porque vai ter essa divisão. Por isso algumas pessoas dizem assim: pastor, como é que fulano de tal vive uma vida promíscua, imoral, e ela muitas vezes prospera, tem carro, tem casa, tem tudo, querido? No final de tudo, vai haver uma separação. No final de tudo. E é o que diz, querido, aqui. Vai haver uma separação entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Interessante, né, amados? Olha só. A sentença dos bodes. A sentença para os representantes das nações, bodes, não lhes será favorável. Eles que estarão à esquerda do rei, ouvirão, como descrito em Mateus 25, verso 41. O que está escrito lá? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e quem? É forte o negócio, né, amados? É forte esta palavra, querido, mas muitas vezes nós não temos a consciência do que irá acontecer. Algumas pessoas têm levado uma vida e muitas vezes não têm percebido como têm levado essa vida, devido a situações, amados. Existem coisas, querido, que nós temos que estar atentos à vinda de Cristo, amar a vinda de Cristo, buscar a Deus constantemente, estar de acordo com a sua palavra, porque, amados, o que nós vimos aqui por esses domingos que nós fizemos aqui de escatologia, eu não quero permanecer nessa terra. Eu quero vir aqui com Cristo, reinar com Ele, como igreja. Ninguém quer isso, passar por isso. Mas será que nós temos a posição? Será que nós nos fortalecemos na posição? Será que nos mantemos posicionados? Porque, querido, convicção. A posição nos leva a uma convicção de quem nós somos. Estamos convictos de que nós somos quem? Servos de Deus. Que nós temos que viver essa palavra. Que nós temos que fazer a diferença nesta terra. Porque se eu tomei a posição de ser cristão, porque se eu aceitei a Jesus, se eu digo que eu sou cristão, eu preciso viver como um cristão verdadeiro. Nós temos que estar atento. Nesse período aqui nós vamos estar junto com Cristo. Nós vamos estar aqui fazendo essa separação junto com Ele. Nós vamos reinar com Cristo. E essa separação vai ser dura para algumas pessoas. E talvez as pessoas vão pensar, porque lutaram. Amados, existem pessoas que elas vão servir a besta. Existem pessoas que elas vão seguir a política do anticristo. Existem pessoas que vão achar realmente que estão indo por um caminho certo, porque nós vimos nos outros ensinos, nas outras pregações, que muitos serão enganados. Muitos. E hoje, vamos abrir o leque. Tem muita gente que está sendo enganado hoje? Tem. Muita gente que está sendo levado pelo engano. Muitas pessoas que estão entrando em determinadas denominações em que não têm ouvido a palavra de Deus como ela tem que ser. Porque as pessoas, querido, elas são gananciosas. Elas querem dinheiro.
Elas querem, querido, ganhar dinheiro e muitas vezes em cima de outras pessoas. Quando em João faz menção do ladrão, está falando, querido, muitas vezes dentro desse texto, de líderes que eles estão ali, amados, com interesses de ganhar em cima de outras pessoas. Existem pessoas que infelizmente, elas fazem oração, mas no final da oração só falta elas dizerem o quê? Só falta elas dizer, não, custou tanto. Porque está indireta, queridos. Eu passei por muitas situações, e uma das situações que eu passei foi quando um pastor foi falar comigo por telefone. Na época eu era presbítero, eu estava vendendo a casa da minha mãe, e esse pastor ficou sabendo. Ele me ligou e disse assim, pastor, eu estou sabendo, presbítero, eu estou sabendo que você está vendendo a casa da sua mãe e tal, mas você quer a consagração de pastor? Como que dizendo indiretamente, querendo comprar? Como estava dizendo entre linhas, falando, olha, se você me der esse dinheiro, você vai ser consagrado. Olha só, eu vou te consagrar. Eu fiquei imaginando aquilo que ele falou, eu falei, não tenho mais palavras para falar com essa pessoa, cortei na hora. Porque, queridos, vão existir pessoas que elas estão interessadas, mas não em quem você é. Vão existir pessoas que vão tentar enganar. Eles vão usar o evangelho para ganhar alguma coisa. Eles não vão pregar sobre o pecado, eles vão trazer uma palavra motivacional. Vai te motivar, vai passar a mão no seu ego, mas você não vai ser tratado. E nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ouvir a palavra que Deus tem a falar. Porque é muito dura essa palavra. Que naquele dia em que o Senhor vai separar. Olha só, Mateus 25, capítulo 25, verso 41. Olha o que diz. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É muito forte. Já pensou você chegar próximo de Jesus e Jesus falar isso para você? Mas, querido, é a realidade, porque oportunidade nós temos de viver nesta terra, querido, de fazer as coisas certas, corretas, de andar na presença de Deus, mas muitas vezes existem coisas que desfocam a nossa vida. O diabo tenta nos laçar e manter-nos em cativeiro. Mas enquanto há tempo, enquanto nós podemos aqui ter a oportunidade, pastor, eu já ouço essa pregação de que Jesus vai voltar há muitos anos, pastor, mas você não sabe o dia de amanhã, você não sabe daqui a 10 minutos, a 20 minutos, meia hora o que vai acontecer. Nós precisamos ter essa consciência. Por isso que nós estamos falando aqui o que vai acontecer nessa série de temas escatológicos. Dura essa palavra, queridos. Apartai-vos de mim, malditos. Dura essa palavra. Para onde? Para o fogo eterno. Se eu for perguntar aqui, alguém quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Mas por que nós não escolhemos agora? Por que nós não vivemos agora aquilo que nós temos que viver com Cristo? Para que nós não venhamos sofrer a consequência depois. Porque nós vamos sofrer consequências, todos vão sofrer consequências. Em Gálatas diz assim, que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Pastor, não tenho visto isso. Fulano de tal não serve a Deus.
está muito bem, faz tudo errado, está vivendo uma vida como milionário, querido, no final de tudo isso aí, vai haver um julgamento. No final de tudo, vai haver uma separação. Mas enquanto nós tivermos a chance de viver com Cristo, a oportunidade, porque Isaías diz assim: buscar enquanto se pode achar, porque está perto. Busque enquanto pode encontrá-lo, querido, porque naquele dia em que for arrebatada a igreja, você vai, se você permanecer aqui nessa terra, você vai sofrer demais. Vai haver sofrimentos. Mas o Senhor Jesus, identificado em Mateus 25 como rei, dirá também aos que estiverem à sua direita, isto é, as nações ovelhas. Nós estamos falando aqui de um julgamento das nações. Julgamento das nações, onde vai haver essa separação entre os bodes e as ovelhas. Olha só, olha o que será dito: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O termo reino aqui, queridos, alude ao milênio, um conjunto, ou com quanto esteja escrito no versículo 46, que os justos irão para a vida eterna, em contraste com os ímpios, cujo destino será o tormento o quê? Eterno. Há um contraste muito grande. Mas e trazendo para os dias de hoje, nós vemos esse contraste. Nós vemos, querido, um contraste muito grande acerca daqueles que servem e aqueles que não servem. Os ímpios, eles têm chance, as pessoas têm chance aí fora. Nós temos que pregar a palavra, o evangelho a todos, enquanto é tempo. Enquanto existem pessoas, seja dentro da casa, da família, seja amigos, parentes, preguem a palavra, querido, desejem fazer isso, querido, para salvar esta alma. Como eu falei no início, muitas vezes nós somos egoístas, nós queremos ser como Jonas. Jonas queria que a misericórdia de Deus fosse derramada somente sobre o povo dele. E quando Deus chamou ele para pregar para os ninivitas, que era inimigo do povo de Israel, ele não quis, foi para o lado ao contrário. Por quê? Porque ele estava sendo egoísta. É claro que ele estava olhando para tudo que os ninivitas haviam feito ao povo de Israel, como aquele povo era ruim, como aquele povo era mau. Mas eu não posso olhar somente isso, eu não posso, querido, ver o meu vizinho, que muitas vezes, querido, ele aumenta o som no último, e você não consegue fazer nada dentro de casa, ou às vezes, querido, ele começa a falar alto de madrugada, ou até mesmo fumar cigarro, porque isso acontece nos apartamentos. Já morei num apartamento em cima que o vizinho fumava o cigarro dele no banheiro e subia todo o cheiro, querido. E como eu vou lidar com isso? Ah não, eu odeio, não. Ore por esta vida, e que Deus te dê a oportunidade para você falar de Jesus para esta alma. Ganhe o máximo de almas possível. Porque Apocalipse diz que o diabo, dentro do período de 7 anos, vai tentar arrastar o máximo de pessoas, porque ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe qual é o fim dele, queridos. Ele sabe, querido, qual é o fim dele, por isso que ele luta contra os cristãos, contra você que está aqui dentro, contra você que professa essa fé, que luta para vencer todos os meses, porque o diabo tenta contra você, mas você deve permanecer, você deve acreditar até o final, querido, porque vai ser maravilhoso quando Jesus arrebatar a sua igreja. Vai ser tremendo quando nós nos encontrarmos com Jesus nos ares.
Mas é a oportunidade que nós temos hoje. Eu fico imaginando, nós vamos estar lá com Cristo, olhando essas pessoas que forem separadas, e Jesus dizendo isso para aqueles que são ovelhas, nações que são ovelhas. Onde ele vai descrever isso, ele vai dizer: olha, vinde, benditos de meu Pai, possuam a herança, o reino que vos é preparado. Hoje nós vivemos o reino de Deus aqui. Hoje nós vivemos o reino de Deus aqui. Nós sabemos que existem governantes aqui nessa terra, mas a nossa vida é governada por Cristo. O nosso rei é Jesus. O reino de Cristo, ele reina, ele se manifesta na minha vida, na sua vida. Porque nós temos Jesus como autoridade sobre a nossa vida. Ele é rei. Ele reina. Enquanto se tem a oportunidade, não perca. Enquanto você pode vir aos cultos e glorificar a Deus, porque existem nações e pessoas que não podem porque é proibido. Existem pessoas que elas não podem carregar a Bíblia debaixo do braço, como muitas vezes nós fazemos vindo para a igreja. Existem lugares, querido, que a pessoa ela é morta se verem a Bíblia debaixo do braço. Existem lugares, pessoas que fazem culto dentro de cavernas escondidas. E nós estamos vivendo em um tempo onde nós temos a oportunidade de fazer, de pregar, de vir aos cultos, de vir à escola bíblica. É oportunidade, queridos. É oportunidade, amados. Um dia eu estava vendo um vídeo, alguém distribuindo Bíblia em uma dessas nações. Olha que faltaram só brigar por causa das Bíblias. Porque estão sedentas. Enquanto nós estamos aqui dentro, querido, não se esqueça que existem pessoas que estão jogadas pelas ruas. Enquanto nós estamos aqui vivendo, mas pastor, eles escolheram isso, mas a nossa oportunidade de fazer o bem, a nossa oportunidade de fazer o que a palavra nos manda, pregar, ajudar essas pessoas. Não perca a oportunidade, querido. Não perca a oportunidade. Se você está no trabalho, pastor, eu não vou ser chato, não vou ser aquele crente chato que fica só falando. Não. A oportunidade que você tem, você fala. Você fala do amor de Deus, porque as pessoas passam por problemas, elas precisam de uma palavra. E muitas vezes a palavra que você vai lançar sobre essa vida vai mudar a situação dessa pessoa, vai mudar o comportamento dessa pessoa, a forma dela pensar, querido, porque existem pessoas que estão sedentas ao nosso lado e nós não abrimos a boca para falar nada de Jesus. Sabia disso? Existem pessoas que nós convivemos todos os dias, mas pastor, não posso misturar negócio com coisa não de religião. Não, querido. Se você tem a oportunidade de falar, fale do amor de Deus. Fale, porque muitas pessoas, elas precisam ouvir de Jesus. Pastor, mas o mundo já foi evangelizado. Não. A evangelização é uma obra que nós devemos dar continuidade. Nós devemos continuar. Como Jesus nos disse, essa é a ordenança aí de pregar o evangelho a toda criatura. Querido, quantas pessoas você conhece que não sabem quem é Jesus, ou sabe da forma deles, mas ainda não são salvos, ainda não conhecem a palavra de Deus, que nós podíamos nos levantar e dizer, não, olha aqui, Jesus te ama, posso fazer uma oração por você, mas nós colocamos impedimentos. A primeira coisa que nós pensamos, não, essa pessoa não vai me ouvir, essa pessoa não vai aceitar. Você vai sofrer se você perguntar para ela se ela quer uma oração? Não. Vai acontecer alguma coisa? Não.
Se você perguntar para ela, você quer uma oração, pode ser que essa pessoa que você pensa que não vai receber, vai dizer, eu quero. Eu quero oração. Eu quero oração. Seja um pregador do Evangelho. Seja um divulgador da palavra de Deus, porque existem muitas pessoas que divulgam tudo, mas menos o Evangelho. Já viu isso? Expressam tudo. Às vezes está no Face, vou no banheiro, coloca lá, eu estou indo para o banheiro. Vai para um jantar, eu coloco lá jantar. Coloca até o foto do prato, quantos camarões tem. É gostoso desfrutarmos da vida, mas outras pessoas estão necessitando também. Coloque lá, glória a Deus, aleluia, Jesus te ama, alguma coisa, mas pregue este evangelho, porque as pessoas precisam ouvir. Essa é uma oportunidade que Deus nos dá, de reconciliação e ao mesmo tempo de estarmos divulgando esta palavra. Amém, queridos? Olha só. O próximo domingo nós vamos estar falando sobre o milênio. Dentro desse período nós sabemos que quando nós estudamos sobre a batalha do Armagedon, que o diabo, Satanás, foi preso e ficará preso por 1000 anos. Nós aqui fizemos menção sobre o julgamento das nações que estavam indo contra Israel, aonde será separados as nações bodes das nações ovelhas. Agora nós vamos entrar dentro desse período que é o milênio, que são 1000 anos, aonde nós vamos estar junto com Cristo reinando. Eu não sei quem quer estar com Cristo reinando. Alguém quer? Tem certeza que não quer estar ali? Porque passando os 1000 anos vai acontecer algo que você não iria se agradar se tivesse aqui nessa terra, onde o diabo vai ser solto. Então no próximo domingo nós vamos estar falando sobre os 1000 anos. Ok, queridos? Vamos colocar de pé. Aleluia. Amados, é sério que eu estou falando aqui, a palavra é algo muito importante para a nossa vida, a palavra de Deus, estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui fazendo menção desses temas escatológicos para que tenhamos consciência da oportunidade que nós temos hoje. Oportunidade. Olha para esse irmão bonito que está do lado aí, fala para ele, oportunidade, você tem oportunidade hoje. E o que você tem feito com essa oportunidade? Né? O que você tem feito com esta oportunidade? O que nós estamos fazendo com a oportunidade? Será que nós estamos andando conforme a vontade de Deus? Será que nós estamos buscando o abençoador ou ao invés de só estar buscando a bênção? Porque a nossa posição, ela vai denunciar se nós estamos com Deus ou não estamos. A nossa posição. Qual é a escolha que nós fazemos hoje? Viver eternamente com Cristo? Ou viver eternamente com o diabo e os seus anjos? Existem algumas pessoas que elas estão em cima do muro. Existem algumas pessoas que dizem assim, não, eu já conheço a Deus. Mas no modo delas. Não conheço a Jesus. Mas a vida que tem levado denuncia. Porque a palavra diz que nós conhecemos a pessoa pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Se hoje, quando nós fazemos essa reflexão, você
tem pensado, eu preciso de reconciliação. Eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação na minha vida, porque a nossa vida é assim. Algumas vezes, eu não sei, mas se você percebe, às vezes nós estamos ali felizes e tal, fazendo tudo certo, de repente parece que dá um negócio que, uma situação vem, e nós nos decepcionamos e começamos a andar de qualquer jeito, e bagunça com tudo na nossa vida, mas de repente a gente chega em um determinado momento que fala assim, não, eu preciso mudar. Já viu isso acontecer? Interessante que existe um ditado que é melhor o que remediar do que, como é que é esse ditado? Prevenir do que remediar. Por que esse ditado, as pessoas falam isso? Por exemplo, se você sabe que determinado alimento faz mal para você, mas é gostoso, pastor. É muito bom, pastor, quando eu vou lá, compro aquele lanche, né, que chega a pingar óleo, batata frita, pastor, todo dia. Aí o que acontece? Você se alimenta. Aí você começa a sentir um tempo você começa a sentir mal. Estou passando mal. Aí você fala, nossa, estou passando muito mal. A pessoa fala assim para você, vai para o médico. Você chega lá no médico, o médico, ele dá o diagnóstico, fala assim, olha, você tem que diminuir nisso, naquilo, entendeu? Senão mas aí, isso aí, queridos, vai ser remediado. Por que você não pode prevenir que aconteça isso? Por que você não pode, não, eu não vou fazer isso? Porque existem situações, querido, que nos mantêm cativeiro. Que nós precisamos somente tomar uma posição a respeito disso, dizer, não, eu estou examinando a minha vida não está bem com Deus, eu preciso me reconciliar, eu vou me reconciliar, eu vou andar certo. Mas a gente tem o costume, sabe do quê? Só quando o calo aperta, né? A fazer isso. Só quando uma situação acontece na nossa vida que a gente corre e vai e busca. Porque, querido, existem pessoas que elas não fazem isso. Claro, elas não sabem lidar com a dor, porque a dor é isso. Quando eu sinto uma dor, eu tenho que ter uma reação sobre esta dor. Porque quando alguém sente alguma dor, dependendo dessa dor, vai diagnosticar o que é. Não, eu estou com febre, alguma coisa está acontecendo comigo, né? São sintomas. E a nossa vida, ela tem muitas vezes na nossa vida espiritual esses sintomas. Não, tem algumas coisas que estão me atrapalhando na vida espiritual. Eu preciso tomar posição para que isso não venha interferir na minha vida. Porque nós estamos vendo os indicadores do arrebatamento, queridos. Nós estamos vendo por aí os sinais que estão acontecendo e nós temos que estar atentos, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Fecha os teus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Te adoramos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, Senhor, de estar aqui para poder examinar a nossa vida, para nos fortalecer na tua presença, para recomeçar, como foi dito no começo, Senhor, para reiniciar, ó Deus, porque existem muitas coisas que atrapalham a nossa vida contigo, no nosso relacionamento contigo. Mas nesta manhã, Senhor, nós começamos a reiniciar, nós fazemos um recomeço. Por isso, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, renova-nos, anima-nos, alegra-nos, ó Deus, para andarmos conforme a Tua palavra, para que possamos fazer a Tua vontade, e não a vontade do mundo, para que venhamos tomar posição na nossa vida, e entender, meu Pai, que o Senhor, Deus amado, nos dá esta oportunidade.
Por isso, nesta manhã, Senhor, glorificamos a Ti, ó Deus. Adoramos o Teu nome, Senhor, meu Deus, nesta manhã, porque o Senhor, ó Deus, preparou esta manhã para que nós venhamos a nos reconciliar, para que nós venhamos nos arrepender, ó Deus, em nome de Jesus, porque nós queremos nos encontrar contigo nos céus. Estar contigo vale mais do que estar em outros lugares, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor. Guarda o Teu povo, cuida de cada família, de cada irmão que aqui entrou nesta manhã, Senhor, que possa desfrutar da Tua presença, em nome de Jesus, assim nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, Deus. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amados, pode se sentar por um momento, eu vou estar dando os anúncios finais. Para quem não sabe, nós vamos estar fazendo o culto de virada de ano aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem contribuir com alguma coisa, procurem a nossa irmã Júlia, ok? Vai estar conversando com ela. Nós vamos ter uma ceia aqui de virada. E eu creio que vai ser edificante. Nós vamos estar orando aqui enquanto acontece a virada de ano, ok? Lembrando os irmãos que nós teremos no mês de janeiro 12 cultos consecutivos, todos os dias, desde do dia 1º até o dia 12, nós vamos estar aqui fazendo cultos de consagração. Nós vamos estar aqui em jejum e oração. Então venha, por favor, queridos, participe conosco, vai ser algo tremendo também. Lembrando os irmãos que na segunda-feira nós temos o culto, na quarta-feira nós temos a intercessão, estamos no sexto, penúltimo dia, onde nós estamos aqui apresentando pedidos, milagres, como curas, né? Pessoas que têm pedido cura de câncer. E o que o Senhor tem feito aqui nas quartas-feiras tem sido tremendo, amados. Porque tem pessoas aqui que entram enfermas e saem curadas aqui, né? Para a honra e glória do Senhor. Então venha, por favor, participar, às 7h30, a intercessão. Na sexta-feira nós temos o culto aqui também. Lembrando os irmãos que a escola bíblica aqui, nos domingos de manhã, às 9h30, tem sido algo maravilhoso aqui. O nosso irmão Daniel está dando a aula, está falando sobre antropologia, né, amado? Antropologia. E, olha, eu vou falar para vocês que esse ensino que ele tem passado, assim, tem uma qualidade, assim, tremenda. Então, por favor, venham aprender, ok? Vamos orar pelo término do culto, então? Tem mais algum anúncio ou não? Que eu esqueci. Tarde com Deus vai ser agora esse sábado, né? No dia 15? Terceiro sábado. Então, lembrando os irmãos que nós temos a tarde com Deus, tá? No sábado, às 4h30. É isso? Deixa eu dar uma olhada aqui na agenda. No dia 15, né? Então venha, por favor, às 4h30, na tarde com Deus, né? Aqui, a tarde com Deus, quer dizer, é um culto onde nós estamos aqui sempre sendo renovados por Deus, fortalecidos por Deus, ok? Tem sido algo que tem trazido renovo mesmo para a nossa vida. Os louvores, nós procuramos ficar um período maior de adoração a Deus aqui e oração. Então participe conosco, ok? Se coloque de pé, vamos orar então. Aleluia. Eu vou estar passando também a agenda da igreja de 2019. Nós temos escola de mulheres, escola de líderes, ok? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós te agradecemos por este culto, Senhor meu Deus, ao qual nós podemos aqui entregar na tua presença, Pai, cultuar a ti, prestar cultos a ti. Te agradecemos, ó Pai. Agradeço por cada vida que, Senhor meu Deus, veio nesta manhã. Senhor, dá uma semana maravilhosa, Senhor meu Deus, que esta pessoa a cada dia vem estar se fortalecendo na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, leva-os em paz, em seguranças, cobre com teu sangue, Senhor.
livra de todo mal, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Levanta as tuas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do amigo Espírito Santo, esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga: está encerrado. Não esqueça de cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor.